mais forte do que a morte, forte, doce, louco amor. É mais forte do que a morte, forte, doce, louco amor. Graça e paz para você que está assistindo o nosso programa, a nossa TV Web Centelha Divina. E agora começa para você um programa especial para que você possa cada vez mais estar junto ao coração de Deus, crescer na intimidade com Deus. Esse nosso programa é o programa Centelhar. Por que Centelhar? A nossa comunidade tem o nome Centelha Divina e o dicionário deixa claro que centelhar é reluzir, é levar luz. Nós que somos da Centelha Divina temos como desejo nos nossos corações e como missão, como vocação, levar a centelha de Deus, o fogo de Deus para todos aqueles a quem encontrarmos. Quero trazer para você nesse início de programa uma palavra da Bíblia que está em Cântico dos Cânticos 8, versículos 6 seguintes, que é uma palavra que nós tomamos como parte do nosso carisma, do carisma da nossa comunidade, e diz: grave-me como selo em seu coração, como selo em seu braço, pois o amor é forte, é como a morte, cruel como o abismo é a paixão. Suas chamas são chamas de fogo, uma centelha de Deus. As águas da torrente jamais poderão apagar o amor, nem os rios poderão afogá-lo. Se alguém quisesse dar tudo o que tem para comprar o amor, seria tratado com desprezo. É pensando nisso que nós, da comunidade Centelha Divina, queremos viver o amor de Deus. Nós trazemos como vocação ser amor. Nós queremos viver isso em nossas vidas, sabendo que viemos do coração de Deus e para lá um dia voltaremos. E enquanto aqui estamos, temos que reluzir, temos que centelhar o amor de Deus para todas as pessoas. E a música da nossa comunidade, que traz muito dessa nossa missão, eu quero que você ouça e que Deus toque o seu coração através dessa música. Grave-me como um selo em seu coração, como um selo em seu braço. Grave-me, grave-me, pois o amor é forte, forte como a morte, e como o abismo é a paixão. São as centelhas do amor, centelhas de fogo, uma chama de Javé que sai do coração. As grandes águas da torrente jamais poderão extinguir o amor e o afogar, pois o amor é forte, forte como a morte, e como o abismo é a paixão. São as centelhas do amor, centelhas de fogo, uma chama de Javé que sai do coração. Somos chamados como uma centelha assim, chamados a crescer, centelha divina, pois o amor é
recado que eu trago para você hoje: somos chamados como uma centelha a ser, chamados a aquecer, uma centelha divina. Se você pegar uma faísca, por menor que seja, ela pode ser causadora de um grande incêndio. Ela pode causar um incêndio com proporções inimagináveis. Se você for uma centelha de Deus na vida das pessoas, a vida dessas pessoas serão transformadas pelo amor de Deus. Eu quero, neste primeiro momento do nosso programa Centelhar, inclusive, lembrar de uma palavra que eu gosto muito, repito muito, que o Papa João Paulo dizia aos jovens, dizendo: jovens, se vocês forem aquilo que vocês devem ser, vocês tocarão fogo no mundo. Desde que eu ouvi essa frase, eu imaginei essa frase sendo dita a mim, sendo dita a cada pessoa da centelha divina. E parafraseando o Papa, pensando da seguinte forma: centelha divina, se nós formos aquilo que nós temos que ser, nós tocaremos fogo no mundo com o amor de Deus. O nosso programa hoje vai ter a presença de uma pessoa maravilhosa, uma pessoa especial para nós, para a nossa comunidade, e ele vai sentar aqui no nosso banco. No nosso programa sempre vai ter um banquinho e um convidado para que a gente possa conversar, para que a gente possa conhecer melhor essa pessoa, que daqui a pouco você vai saber quem é, e eu tenho certeza que você vai adorar. Que Deus abençoe. Até o próximo bloco. Daqui a pouquinho a gente está de volta. Deus abençoe. Eu sou Carlos Eduardo e nós do sexto ano A queremos mandar um recado para você. Deus te ama! Centelha Divina, você mais perto do céu. Alguém chama, Ele me ama e me conduz e me quer feliz. Ele fala, só escuto para o mudo, e o que Ele me diz. Seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim, por mim. Vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de ti, você vai entender porque é bom servir. Ele quer uma resposta todo dia de você, irmã. É difícil a caminhada e por isso Ele estende a mão. Seguir, que eu caminho
caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada você é feliz. Se deixa todas as coisas só por mim. Por mim, vem me seguir, que o meu caminho é o da porta estreita, sim. Porém, ao acabar junto de ti, você vai entender porque é bom servir. E conforme eu havia prometido, está aqui o nosso convidado do programa Centelhar, que com muita alegria nós temos o prazer de trazer neste momento em que a gente vai falar um pouco sobre a pessoa dele, sobre a vocação, sobre a vida como um todo, o nosso irmão e inclusive o nosso diretor espiritual, Padre Fernando. Boa noite. Para mim também é um motivo de alegria poder estar juntos para que a gente possa centelhar com as nossas vidas. Eis a nossa vocação, é centelhar, iluminar o amor do nosso Deus. Então vamos poder partilhar um pouco em nossa vida, nossa caminhada, o que é que Deus tem feito de bom para nossas vidas. Isso. Eu queria começar, a gente vai conversar, na medida que conversa a gente canta. Eu já conheço o Padre Fernando já há um tempo, temos a grande alegria de tê-lo como nosso irmão, como o nosso diretor espiritual. Inclusive a nossa comunidade está na área pastoral do Padre Fernando, e ele tem sido um exemplo de vida para a nossa comunidade, para os nossos jovens. Mas eu nunca conversei com o Padre Fernando para saber os detalhes, por exemplo, de onde Padre Fernando é, quem são os pais de Padre Fernando, qual a idade de Padre Fernando, né? Então eu queria que o senhor começasse dizendo um pouco disso, da sua vida. Quem é Fernando, antes do padre? Muito bem, então toda vocação, claro, tem uma história por trás, uma história de vida. E que bom hoje a gente poder partilhar um pouco. Então, de início, quero dizer que a minha família, minha raiz familiar, é da cidade de Taquaritinga do Norte, aqui mesmo em Pernambuco, cidadezinha do interior, próxima a Santa Cruz, uma cidadezinha pequena, mas sou nascido em São Paulo. Então, como é isso? Então, meu pai trabalhou durante algum tempo em construção civil, e daí então, naquele tempo de empregos em São Paulo, então ele foi, e aí eu e mais 2 irmãos nascemos lá em São Paulo, apenas o mais velho nasceu aqui em Pernambuco. Mas eu sempre digo que o meu sangue sempre foi nordestino, é pernambucano, então eu nunca me identifiquei realmente com as raízes lá do Sudeste, mas aqui com a nossa cultura, então sempre eu digo que eu sou nordestino, nasci lá, mas então a minha família de Taquaritinga. E aí ele é natural de Taquaritinga. Isso, meus avós, toda a raiz também, mesmo, minha mãe, pai, mãe, todos. No caso, quando ele foi para São Paulo, ele já estava casado. Já estava casado. A gente estava casado, foi para arriscar trabalho, e depois minha mãe foi, né, atrás, então já tinha um filho mais velho, meu irmão mais velho no caso. E aí depois fomos, aí nascemos lá, eu e mais 2, um irmão e uma irmã. Então meu irmão mais velho tem 35 anos e eu 34, colado. 34. Próximos 2. É jovem. 34 eu tenho 36. Ó, somos jovens. Estamos perto aí dessa. Eu costumo dizer aos meninos da comunidade, ao pessoal, que eu me sinto jovem, até porque sempre que a gente fala de Jesus, a gente sempre fala dele como um jovem, que morreu aos 33 anos. Então, se morreu tão jovem assim, a gente ainda está num patamar de juventude. E eu espero que a juventude da gente demore por muito tempo, né, padre? Inclusive, assim, a gente vê que o senhor tem um carisma com a sua área pastoral, com os jovens, com tudo. Aí eu queria que o senhor dissesse um pouquinho assim, como foi que nasceu, ou quando foi que despertou o desejo pelo sacerdócio? Foi desde sempre, ou como foi isso?
Então eu diria um pouco que é manifestado hoje, como você diz, assim, um carisma hoje. Então acho que começou com o chamado inicial. Então minha família era daquele catolicismo tradicional, né, de festas, mas não de uma prática mais constante de fé, né, e também ia na igreja quase que anualmente, recebia os sacramentos, mas sem aquela prática, aquele amor mais constante, né, mas foi depois de uma experiência justamente com um grupo jovem chamado Querigma, que quer dizer anúncio. Então foi nesse grupo, nessa primeira experiência, que aconteceu realmente aquele encontro, né, como se diz, que eu caí do cavalo, como São Paulo. Então, mas antes, na minha adolescência, também foi um pouco rebelde também, um pouco de roqueiro, né, Charlie Brown Jr., aquela turma lá, também um pouco de bebida, um pouco aquela loucura, né, que só depois dessa experiência inicial, desse encontro com esse grupo jovem, que eu comecei a nascer realmente ali um novo homem e um novo jovem. Então, acho que aquela experiência que marcou tanto, então hoje se reproduz um pouco nessa experiência assim. Eu tenho muito desejo de ver os jovens, né, em Cristo, os jovens vivendo uma verdadeira juventude sadia, buscando Deus. Então acho que é um pouco essa identificação. Mas então começou toda essa história vocacional, então através desse grupo jovem, mas inicialmente sem desejo de entrar no seminário. Eu nem sabia o que era isso, para mim nunca passava na cabeça, né? O senhor lembra qual foi a idade que o senhor entrou nesse grupo, Querigma? Aproximadamente 18 anos foi quando eu comecei caminhada. Esse grupo é da Renovação Carismática? Também da Renovação. Existe até hoje? Grupo de jovens, existe até hoje. Lá em Taquaritinga mesmo, então tem um grupo lá. E desse grupo surgiu também várias outras vocações, tanto para o sacerdócio como para a vida consagrada em comunidades. Então foi um grupo que deu muitos frutos, e também os casamentos, também muitos casais, né, que estão na igreja, então foram muitos frutos, né, um tempo bom que a gente pôde vivenciar e muitas vocações. A gente vê que assim, esses encontros, esses grupos de orações, eles sempre acabam despertando muitos corações da juventude para Deus. A Centelha Divina, por exemplo, a gente teve, acho que uns 6 padres saíram da nossa comunidade. Padre Diógenes, por exemplo, ele conheceu o Senhor na Centelha Divina, por exemplo. Nós temos Frei Anchieta, que ele é do Rio de Janeiro, fundou a comunidade, a Fraternidade de Emaús. Padre Alberto Milanês, que está na Arquidiocese, tantos outros, inclusive também vocação para freiras, né? Saíram muitas vocações daqui também. Padre, o que seria vocação? Porque assim, se a gente pensar na palavra vocação, não se enquadra e não se aplica apenas a sacerdócio ou a coisas religiosas. Vocação pode ser o casamento, pode ser a vocação para uma profissão qualquer, mas no sentido religioso, o que significa realmente, qual a profundidade da palavra vocação? Então, até como nos ensina o Concílio Vaticano II, né, quando fala de vocação, fala desse chamado universal à santidade, a viver na amizade com Deus. Então, essa é a vocação inicial de todo cristão, nascida e confirmada pelo sacramento do batismo. Então, nós temos ali essa iniciação, aquele momento inicial desse chamamento, do qual é viver na amizade com Deus. E depois dessa amizade, desse convívio, dessa intimidade, a proximidade, aí sim vai surgindo o que nós chamamos de vocações específicas, seja o matrimônio, a vida consagrada, ordenada ou religiosa. Então, mas primeiro tem que nascer esse encontro, essa vocação, esse amor a Jesus, e o mais vem em acréscimo, por assim dizer. Então primeiro nasce essa intimidade, esse desejo desse encontro. Eu até recordo que naquele momento de grupo jovem, né, era uma coisa tão boa que a vontade era que o grupo jovem fosse a semana inteira de grupo de oração. Então, mas aí aquele grupo jovem era muito dinâmico, também fazia visita aos hospitais, a gente também tinha muita ansiedade de ir, aquela vontade realmente de estar lá evangelizando, e sem saber muita coisa. A gente não sabia muito a Bíblia, manusear a Bíblia, mas ia mesmo com a cara e a coragem, aquela vontade de evangelizar, então visitar os doentes, arrecadava alimentos, procurava gente que estava necessitando, e aí foi aquele empenho ali que foi nascendo, depois se engajando também na liturgia, nos grupos na igreja também, algumas atividades pastorais na igreja,
E aí que foi nascendo mesmo aquela vontade de querer mais, é uma sede. Né? E depois você vai compreendendo alguma coisa. Né? Então, como é que eu vou saciar essa sede, essa vontade de querer servir? E aí Deus vai mostrando o caminho. O senhor falando isso me fez recordar uma coisa que para mim na época não soava muito bem, porque eu achava que era uma provocação por parte da minha mãe. Porque o senhor dizia assim, o desejo era que o grupo acontecesse todo dia, né? E a gente aqui em Gravatá também vivia essa situação, tanto que a comunidade Centelha Divina, antes era o grupo de oração, passou a ser comunidade por conta desse nosso desejo de se encontrar todos os dias. A gente, ainda muito crianças, a gente se reunia todas, além do grupo do sábado à noite, a gente começou a se reunir todas as manhãs. Às 6h30 da manhã, nós íamos todos para o centro pastoral, fazíamos a nossa oração da manhã, depois disso cada um ia para as suas atividades do dia a dia. E aí eu lembro que minha mãe dizia assim, se eu fosse vocês, levava logo a cama, o colchão e tudo mais. A ideia foi tão boa que a gente levou a cama, levou o colchão e hoje a gente vive na comunidade. Mas eu fico pensando, eu estava me questionando aqui, primeiro, antes de o senhor decidir ser padre, o senhor tinha pensado uma outra coisa para a sua vida, tinha pensado uma profissão, uma outra vocação? E se pensou, quando disse aos pais que ia ser padre, qual foi a reação? Então, na minha adolescência, acho que um dos sonhos que viajava muito era de servir ao exército, de ser um soldado. Acho que era muito aquela, mas lá na nossa terra, então, assim, o que é forte lá é a sulanca. Sim. Então, as confecções. Então, né, trabalhei desde a adolescência, aquela fase ali, estou em confecções, tanto lá nas fábricas, como também indo às feiras de Caruaru e Santa Cruz. Então, assim, terminou sendo aquele envolvimento ali, né? Então, mas claro, eu pensava, né, ter família, aquela toda outra naquela vida. E depois, sei que eu comecei com essa experiência, né, nesse grupo jovem, já comecei a ter outra postura, até nesse sentido vocacional, não, de respeitar o tempo. E aí eu pude vivenciando cada coisa a seu modo e, digamos assim, primeiro eu comecei a sentir o desejo de esse serviço maior, como eu falava, dessa empolgação. Então veio primeiro o desejo, como eu conheci também as novas comunidades, através de retiros aqui na Canção Nova, aqui em Gravatá mesmo. E foi surgindo um pouco o desejo de conhecer as comunidades. E aí foi a minha primeira experiência, digamos assim, vocacional, foi com a comunidade Obra de Maria, que eu cheguei a fazer algum tempo de encontro vocacional com a comunidade, já naquele desejo de dar um passo a mais na vocação. E aí foi nesse meio tempo desse vocacional que nasceu também o desejo pelo sacerdócio. E os pais, como é que aceitaram? Qual foi a reação deles? Eles aceitaram de boa? Visto que eu vim de uma conversão quase que radical, então, a princípio, né, quando eu falei, então eles não acreditaram que eu iria tomar essa decisão, ter essa coragem, sair de casa e ainda mais para ir para um seminário. Então eles não pensaram. E meu pai também, por ser mais, né, de jeito mais rude, então ele não queria isso para os seus filhos, né? Então a palavra dele era: vá trabalhar, constituir uma família, construir casa. Então era muito isso. Então ele não foi a favor. E mãe, eu acho que é mais naquele sentimento. Mãe quer ver os seus filhos em casa não quer. E eu fui o primeiro assim a sair. Fui o primeiro a sair. Então foi assim um pouco aquela incredulidade naquele primeiro momento. Eles não acreditariam que eu ia realmente ir embora para o seminário. Talvez até muitos tenham achado, né? Fogo de palha. Isso. Mas graças também. a Deus. Uma coisa que eu estava pensando aqui, Deus foi trabalhando o Senhor antes mesmo do sacerdócio nas comunidades novas, e hoje o Senhor inclusive é o diretor espiritual das comunidades novas da Diocese de Caruaru, né? E aí a gente vai entendendo ao longo do tempo, o Senhor vai confirmando algumas experiências. Então, nasci nesse berço das novas comunidades, né, como os próprios papas falaram dessa renovação da igreja, então dessa espiritualidade que vem para dar esses ares novos para a nossa igreja. Então, nasci dessa experiência, difusão do Espírito Santo, e hoje também Deus me dá essa graça confirmando. Claro, também é uma responsabilidade estar com os irmãos, mas também na certeza de que eu posso beber sempre dessa fonte espiritual que é a renovação e as novas comunidades para a igreja nesse nosso tempo. Amém. Nós vamos cantar mais uma vez o refrão do Vem Me Seguir.
No próximo bloco a gente conversa mais um pouquinho e eu faço mais algumas perguntas que eu acho que vai ser legais. Vem me seguir, que eu caminho junto com você ao fim. Depois da caminhada, você é feliz. Se deixa todas. Meu nome é Leandra e eu quero mandar um abraço para todos que assistem a TV Web da comunidade Centelha Divina. Meu nome é Kaique e eu quero mandar um abraço para todos os olhos da Centelha Divina. Meu nome é Paulo Henrique e eu sou da comunidade Centelha Divina. Meu nome é Luiz Henrique, povo da Centelha Divina, estamos juntos misturados, é nóis! Sei que o seu coração dói, sei que o mundo te destrói. Não se entregue assim, não. Vale a pena viver, nova vida viver. Deixe tudo para trás, sim. Nova vida você vai ganhar se a Jesus se entregar. Vale a pena tentar, vem experimentar o amor de Deus em mim. Está também você, está vivo em nós. Tem o nome é Jesus, a verdade, o caminho e a luz. Ele veio nos dar a paz, seu amor é demais. Está vivo em nós, tem o nome é Jesus, a verdade, o caminho e a luz. Nós estamos de volta com o nosso programa Centelhar, hoje com o nosso padre Fernando, e com muita alegria, depois de termos já partilhado um pouco sobre sua vida, nós estávamos falando um pouco sobre a vocação, terminamos no outro bloco perguntando como surgiu a vocação no coração do padre Fernando, mas eu queria fazer antes uma pergunta. Antes de decidir pelo sacerdócio, o senhor chegou a ter experiências de namoro? Como foi nesse campo afetivo? Sim, eu acho que até algo que ajuda nesse discernimento, né? Depois de você já ter feito uma experiência de namoro, né? E aí a gente já entra, digamos assim, com a maturidade, né? Assim, então já está nesse campo da afetividade, sabendo que sempre é um desafio, que como a gente diz, pegando até a teologia, é uma área ferida, né? Então, claro, a gente busca sempre essa harmonia, mas foi uma experiência assim antes de ingressar no seminário. E aí o senhor dizia que essa é uma área ferida, né, da vida sacerdotal. Seria, a seu ver, existem outros desafios para se manter padre que sejam maiores que esse, ou, a seu ver, esse é um dos maiores desafios, o celibato? E aí até reporto os padres da igreja, então a patrística, então o tempo áureo da espiritualidade mística. E aí, como eles falam, né, já lá no seu tempo, então a obediência se torna assim o pilar, né, digamos assim, o desafio. Então a vida de obediência, então ao superior, esse sim, muito mais do que pensar o celibato, né? Então, se a obediência
ela é bem vivida, então eu vou ter, digamos assim, uma maior facilidade, maior liberdade para vivenciar também as outras exigências da vida consagrada. Padre, há sempre, inclusive, vou me reportar ao fato de que nesses dias o Fantástico trouxe a história, né, do padre Joselito, que tive a oportunidade de trabalhar com ele por vários anos na Igreja Matriz, e é uma pessoa que eu considero assim maravilhosa, uma pessoa muito digna, muito justa. Eu tenho muitos predicados para dizer a respeito dele. E eu vejo assim que uma vida dedicada ao sacerdócio, no momento em que ele se sentiu atraído, né, por uma mulher para manter esse outro lado, ele chegou a desistir do sacerdócio. E claro, é sempre uma dimensão que as pessoas acabam conversando, que acabam falando muito. Quando se fala de celibato, de padre, disso tudo, tem aqueles que dizem: melhor seria que a igreja abrisse para que os padres pudessem casar. Não vou mentir que, inclusive, se houvesse isso, eu queria ser padre, porque eu sou casado e eu queria manter os dois. Sonho, inclusive, em ser diácono. Mas, o que é que o senhor acha a respeito disso? A igreja, inclusive, criou-se uma expectativa de que o Papa Francisco talvez fosse uma das coisas que ele iria abrir, mas ele deixou claro que isso não se mexe. Mas o que é que o senhor acha? O que é que o senhor diz a respeito disso? A igreja não abrir para o padre casar. Então vamos lá, né? Um tema realmente que tem sido polêmico nos nossos tempos, né? Também até devido a alguns deslizes, né, de alguns sacerdotes, alguns consagrados, algumas desistências, né? Então tem se tornado um pouco efervescente esse debate, né? Mas aí, né, a minha palavra é a palavra da igreja, né? Então quero reportar, né? E aí, assim, sempre essa compreensão desse pedido, desse conselho, né, evangélico do celibato. Então, a compreensão é de fé, né, e não meramente humana. Então, por isso, às vezes, a dificuldade nossa, né, de compreender, aprofundar, né, e um pouco quando se dá esse debate acalorado, sobretudo com a mídia, né, que tem essa visão mais superficial. Mas, claro, a gente sabe que a igreja, nos primeiros séculos, né, era permitido. Então, os primeiros padres, os primeiros consagrados que a gente sabe que se tem, então, eles tinham suas esposas, né, e era assim, opcional, né? E aí, até a igreja oriental, que permaneceu ainda com essa tradição. Então, tem aqueles que podem casar e tem aqueles que também podem, na liberdade, escolher serem padres com o voto do celibato, né? Mas a igreja oriental, ela conserva, e só depois de muitos séculos que a igreja ocidental, o nosso catolicismo romano, que colocou como, né, algo que faz parte da vocação sacerdotal, né, colocando assim com essa obrigatoriedade, digamos assim, para aquele candidato que almeja ao sacerdócio, né, de tal forma que para nós do Ocidente a gente segue essa tradição, e aí, né, é vinculado então aquele que quer assumir essa missão, essa vocação, então ele vai também ter que entrar por esse caminho, né, do celibato. Nós fomos à rua e conversamos com algumas pessoas a respeito disso, e nós vamos assistir, né, o que as pessoas foram falando a respeito disso agora, e daqui a pouco a gente volta falando mais sobre esse assunto. É isso aí, galera, estamos aqui diretamente de Bezerros para começar a primeira pauta da nova TV Web Centelha Divina. A primeira pauta vai ser a seguinte: casamento de padres. É certo ou errado? Vamos saber a opinião da galera aqui. Eu estou aqui com o seu Reginaldo, cabra arretado da peste. Seu Reginaldo, a gente quer saber a sua opinião aqui, a opinião do cabra macho. O senhor, padre de igreja, pode casar ou não? Rapaz, eu vou dizer uma coisa pra você. Eu acho que não pode. Por que, seu Reginaldo? Olha, eu vou dizer pra você, que as coisas mudam, né? Mas nas épocas passadas o padre não casava. Agora depois mudou sempre as coisas, né? Mudou, aí hoje os padres estão casando. Mas na minha opinião, eu acho que não era para o padre casar.
Muito obrigado, seu Reginaldo. Isso é o cara Tá bom, arretado. meu amigo, tá bom Bom, demais. e a gente ainda está aqui em pauta, sabendo a opinião do povo. A gente vai chegar aqui, o senhor pode dar uma palavrinha aqui com a gente? Como é seu nome? Como é o seu nome? Tudo bem? Seu nome? É Márcio. Como? Márcio, Márcio de quê? da Silva. Márcio da Silva. Márcio, a gente está aqui com uma pauta aqui hoje, trazendo para perguntar a opinião do povo. O que é que ele acha? Tu acha que padre pode casar ou não? Acho, pode não. Por que não, Márcio? Eu não sei, eu não vou dizer que não, né? Eu não sei. Mas sua opinião, Márcio. Se eu pudesse dizer agora, se eu pudesse mudar a realidade, padre podia casar ou não? Eu mesmo assim, se fosse padre, eu não queria não. Agora o votei, né, de que pode, né? Não sei. Mas você, Márcio, deixaria ou não deixaria? Hã? Você deixaria ou não deixaria? Eu não deixaria não. Por que você não deixaria, Márcio? Não é padre? Pode casar? Pode casar? Por que não, Márcio? Dê sua opinião sincera, diga assim, olhe pra lá e diga assim. Eu acho, olhe pra lá, Eu acho que padre não poderia casar. que padre não poderia casar. Por quê? Hã? Por quê? Porque ele é padre. Pode ser que é padre. Ali para E essa foi a opinião do Márcio. O padre não pode casar. Por quê, Márcio? Porque ele é padre. E essa foi mais o quê? Obrigado. E ainda a gente continua aqui sabendo a opinião da galera. Agora a gente tá vendo os senhores aqui. Eu poderia fazer uma pergunta a vocês bem rapidinho aqui, para saber a opinião de vocês. A gente tá com essa galera. Como é o nome do senhor? Manuel E o senhor? Dutra. E o senhor? João Machado. E o senhor aqui? Jorge. Jorge. E o senhor? Severino. E o senhor do cantinho aí? Eu acho que só. João, né? João é a próxima do jogo aí. Quem que tá ganhando? Quem tá ganhando é aquele ali. Ó. Ele botou o óculos escuro assim pra ninguém saber a emoção dele quando ele ganhar. Ele tá fazendo aqui a pauta. A gente quer saber a opinião de vocês. Pra vocês, padre, pode casar ou não pode casar? Rapaz, eu gostaria que pudesse, né? Foi não. Olha, filma ele lá, olha lá. Ô, a gente tá fazendo entrevista com o senhor Jorge aqui. Hoje é muito bom o padre casar, né? Porque eu acho que não tem nada a ver, o cabo porque é padre. É, a gente quer saber hoje a opinião do povo. Pode casar ou não pode? Cada sua opinião. Pode casar ou pode casar os outros? Não, não pode casar. O padre pode casar, meu filho. Se ele pode casar, entendeu? Como é que o padre for o quê? Se o padre for homem, se não for, aí fica complicado o negócio. E o senhor, o que é que o senhor acha, senhor Dutra? Eu acho que deve casar. Deve casar? Que o padre tem que ser homem e cabra macho. Ser homem, constituir família. E o seu ganhador de esse cabra aqui é arretado. Seu Jorge, Oi, rapaz. pode ou não pode, seu Jorge? Pode. Pode? É um dever. É um dever. Vamos lá. Vamos só aqui mais uma opinião aqui. E o senhor, o que é que você acha? Agora, todo mundo diz que pode. Pode falar. Agora eu vou fazer uma pergunta pro senhor. Você faz para mim, eu vou fazer para você. Não é. Vê se a pergunta para a gente ali. Deus deixou para casar ou não? Deixou o homem pra casar. Pronto, então não é proibido. Desde quando foi o mundo que viu que era ruim o homem viver só. Então deve casar tranquilamente. Aí a opinião é justa. Ah, não sei, compadre. A opinião do seu João, não sei que o padre gosta dessa coisa, seu João. Vamos lá. E o senhor, o que é que o senhor acha? Pode casar não. Pode casar, não. Pode. Deus deixou. Deus deixou pra casar. E o que é que o senhor acha? Deus deixou sim. Mas foi? Não soube essa não. Olha, o casamento hoje é uma coisa séria, porque a pessoa casa hoje, se descasa amanhã. Mas é outra coisa. Devia ter um negócio certo, mas não. A mulher casa, dando a gaia, o cara não pode viver com ela. Aí vai ter que deixar. Ah, eu concordo com a opinião. Aí pra manter a relação é preciso os dois ter moral. Olha, eu me casei pela segunda vez. Primeira vez não deu certo. Por quê? Porque a mulher não pisou na bola. Aí eu fui e casei de novo já tem 40 anos. É mesmo que eu tá no céu. E não me casei em igreja não, casei no civil. Casamento civil? Foi, entendeu? Mas é mesmo tá no céu, casei com uma mulher excepcional. Graças a Deus. Aí, mas também eu não condeno a igreja, de jeito nenhum, sou católico, tudinho não condeno a igreja está no papel dela. A igreja está no papel dela, agora que eu acho que o padre devia dar mal a roxinho.
De arrochar mais no casamento. Arrochar, não. Para esse negócio de divórcio, de segurar o casamento. De só se casar quando tiver realmente amor. Ah, eu também concordo. É. Eu acabo casar hoje e amanhã quer se separar e Pois é. não rola. Isso aí é falta de amor. E não existe amor. Ele deve, viu? Ele deve, né? Isso aí não existe amor, existe o sexo. O sexo a pessoa faz com qualquer um, Hoje em dia tá assim, né? não é? Hoje em dia tá assim. E essa foi a opinião aqui da galera aqui da praça, perto da igreja, aqui em Bezerros. Eu tô aqui com a Melissa agora, direto de Bezerros, na frente da prefeitura, que eu acho que é, que a Melissa não sabe se é a prefeitura. Ok, Melissa, a opinião é saber o seguinte, a gente quer saber sua opinião, já que você, antes a gente tava conversando, e você disse que já foi universal, um monte de coisa. Você acha certo padres casarem ou não casarem? Padres? Sim, padres casarem, eles mesmos terem relação com outras pessoas, sexo. Acho que sim. Por que, Melissa? Você acha que sim? Porque... Deixa eu ver. Porque é válido, né? Todo tipo de amor. Por que não? Porque tem lógica. Você acha que não tem lógica os padres não casarem? Não, pode casar. Por que não amar? Porque um padre não pode amar uma pessoa, né? É. Então essa foi a opinião da Melissa, gente. Amar o próximo, né? E é, Pode ok. amar. Melissa com sua opinião. Obrigado, Melissa. Por nada. Padre, as pessoas, elas sempre estão nessa dimensão. Uns a favor, outros não. Alguns até acham que viver o celibato chega a ser um heroísmo para o padre. O senhor acha que seria heroísmo por parte de um homem que tem... certa vez eu ouvi a Padre Jonas falando, há muito tempo atrás, que ele dizia assim: eu sou homem e em mim tudo funciona. E o desafio está exatamente em ser obediente a Deus, mesmo tudo funcionando em mim, eu continuar me mantendo casto por conta do que escolhi. O senhor acha que seria um heroísmo por parte do homem Fernando, do homem e tantos outros homens que decidiram pelo sacerdócio? Muito bem, então deixa eu começar respondendo essa pergunta com um texto bíblico. Um texto bíblico do Evangelho de São Mateus, que vem assim nos dar uma luz. Então, tudo que a igreja, né, ela assume hoje, né, tem uma fundamentação na revelação, seja a revelação bíblica, magisterial ou da tradição. Então, também ela busca aqui na revelação, nas fontes bíblicas, também o que ela vai falar sobre, né, essa dimensão do celibato. Então, no Evangelho de São Mateus, no contexto da discussão aqui dos fariseus, que perguntava a Jesus sobre o matrimônio, sobre a possibilidade de divórcio. E aqui ele afirma a indissolubilidade do vínculo matrimonial. E depois ele conclui nessa discussão com um pensamento interessante, com um ensinamento aqui. Diz assim: seus discípulos disseram-lhe: se tal é a condição do homem a respeito da mulher, é melhor não se casar. E aí, falando isso aqui, quando ele afirmou que o casamento é indissolúvel, não se dissolve. Respondeu Jesus: nem todos são capazes de compreender o sentido dessa palavra, mas somente aqueles a quem foi dado. Porque há eunucos que o são desde o ventre de suas mães, há eunucos tornados pelas mãos dos homens, e há eunucos que a si mesmos se fizeram eunucos por amor do reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Então aqui entender esse termo eunuco, né, como um celibatário, né? Então há celibatários, aí eles que até colocar aqui como uma condição biológica, que de alguma forma no nascimento tiveram ali, sei lá, uma esterilidade, uma incapacidade para o vínculo matrimonial. E por fim, o que nos interessa é essa última condição: há eunucos que se fizeram por amor ao reino dos céus. Quem puder compreender, compreenda. Então a gente quer analisar, então olhar para a vocação sacerdotal como aqueles que se fizeram celibatários por amor ao reino. E aqui então a gente vai entendendo e percebendo também toda essa dimensão espiritual na compreensão. Primeiro ela vem do espírito, né, e não meramente humana. E aí, claro, quando a gente olha para a condição humana, a gente pode até entender, será que é um heroísmo, sobretudo em nossos tempos, né, que infelizmente onde se colocou muito
à tona, digamos assim, essa dimensão da sexualidade ou até do sexo humano, né? Como se atrelasse felicidade a sexo. É feliz quem faz sexo. Então a gente tem muito isso hoje no nosso tempo, com esse pensamento assim mais superficial, mundanizado. Mas nós temos a nossa fonte de revelação, então através dessa palavra bíblica, o próprio Deus que vai nos animando. Então, por que não eu dizia heroísmo? Porque é o próprio Deus que nos capacita para vivenciar o que Ele nos pede. Então, se fosse mérito meu, do meu esforço humano, aí dizia, não, então é heroísmo. Mas não, é Deus que me capacita para essa vivência. E eu digo assim, vivo esse celibato à luz da misericórdia divina, não a partir de meramente dos meus esforços. E aí eu vou compreendendo tudo isso que eu sou chamado a vivenciar à luz desse amor ao reino dos céus. Então eu tenho que buscar cada dia sentido para amar esse reino. Se eu perder o amor, então vou perder também o sentido daquilo que é o meu esforço de buscar para vivenciar bem essa minha vocação. E aí a gente faz até a analogia. Então é um padre, pai, chamado a ser pai, e não é um pai estéril. Então viver o celibato não é viver uma esterilidade de forma alguma, é viver uma fecundidade. Então todo esse meu esforço, as minhas energias, eu sou convidado, a acolher na minha comunidade, e ali eu sou chamado a viver a minha paternidade. E aí realmente são muitos filhos, mais do que eu tivesse um casamento normal, como eu não iria ter tantos filhos, como eu tenho hoje na minha comunidade, na minha área pastoral, também com essa missão nas novas comunidades. Então Deus tem confiado aí muitos filhos aí que às vezes os cabelos começam a cair de preocupação, de tantos filhos. E aí a gente vai entender então que a gente vive a fecundidade espiritual dessa paternidade na comunidade. E aí é onde eu sou chamado de vivenciar com toda intensidade. E aí a reflexão, volto a dizer, é mais profunda, a reflexão espiritual, que eu posso entender então essa dimensão. Melhor resposta não poderia ter, né? E o senhor dizendo isso me recordou Abraão, né? Que Deus deu a graça, inclusive, de ter o filho, de ter Isaac, ter Jacó, mas a paternidade de Abraão foi muito mais além, que inclusive quando Deus fez isso, prometeu, ele disse, né? Olhe as estrelas do céu, a areia do mar, e se você for capaz de contar, né? Do jeito que não é capaz de contar, também esses são os filhos que Abraão iria receber. Assim se cumpre essa palavra muito na vida do sacerdote, né? Padre, eu só queria, para a gente finalizar esse bloco, eu dizia, quando a gente começou esse tema, eu dizia, eu quero ser diácono. Talvez muitos dos que estejam assistindo não saibam o que é o diácono. Inclusive, no meu caso, só haveria a possibilidade... se for um diácono permanente. O senhor poderia, em poucas palavras, explicar para os nossos telespectadores, né, da Web TV, o que seria a diaconia, o diaconato? Então, tentar resumir aqui. Então, para a igreja tem 3 graus de ordem, de ordenação. Diaconato, 1º grau, sacerdócio, 2º grau, e o episcopado, nesse 3º grau. Então, o diaconato, que está nesse 1º grau, tem tanto o que chama diaconato provisório, que é aquele candidato que está se preparando para o sacerdócio, e tem o diaconato permanente, que é aquele que não vai, assim, evoluir para um 2º grau, mas ele vai permanecer naquele estado. E aí são os diáconos casados, são aqueles que já têm um casamento antes. Então é bom entender também essa ordem. Então primeiro é casado para depois assim poder assumir o diaconato permanente, né? Nunca o contrário, primeiro o diaconato para depois se casar. Então a igreja ordena para diáconos permanentes os casados. Inclusive também tem que ter a permissão da esposa para acontecer a ordenação. Então para ter essa comunhão, essa unidade, visto que também, né, o diácono permanente vai assumir uma missão na igreja, vai dar um passo a mais. Então claro, ele tem na sua família que é a sua missão específica ali também de vivenciar o seu amor a Deus, mas aí vai também poder contribuir com a igreja de uma maneira pastoral com seu diaconato. Então seria assim, nesse 1º grau da ordem, para poder dar essa contribuição, visto que vai poder também realizar alguns sacramentos, como o sacramento do batismo e matrimônio. Então são os sacramentos do qual, né, o diácono vai poder, e algumas atividades mais, como expor o Santíssimo, dar uma bênção do Santíssimo Sacramento. Então vai ter também algumas atividades que vai poder realizar também. Ok.
A gente vai finalizando este bloco. Daqui a pouco a gente volta com o nosso último bloco, falando com o Padre Fernando, ainda sobre uma das paixões que eu sei que é sua, que é música. A gente volta falando sobre música. E a gente termina esse bloco cantando de novo o refrão da música Ele Veio Para Nos Salvar, não é? Que agora eu até esqueci como é o nome da música. Seu amor é demais. Seu amor é demais. Nos dar a paz, seu amor é demais. Está vivo em nós, tem o nome é Jesus. A verdade, o caminho e a luz. Ele veio nos dar a paz, seu amor é demais. Está vivo em nós, tem o nome é Jesus. A verdade, o caminho e a luz. Meu nome é Eliane e eu quero mandar um beijo para todos os professores da comunidade Centelha Divina, principalmente para André e Camaia. Tchau. Oi pessoal, tudo bom? Meu nome é Letícia e esta é a comunidade Centelha Divina. Vocês estão no aplicativo, né, vendo? E eu queria dizer para todo mundo que está vendo esse vídeo, mandar um beijo e é isso. Só para fazer um momento de jabá, eu queria dizer que eu tenho um canal no YouTube, para quem quiser, se inscreve lá. É isso, beijo. Eu pensei que eu podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam me derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser e o pecado devastou meu viver. Fui embora, disse ao Pai, dá-me o que é meu, da minha parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só o pecado. Hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Tudo é do Pai. Se sou fraco e pecador, bem mais forte é o meu Senhor, que me cura por amor. Então estamos de volta com o nosso terceiro e último bloco do nosso programa Centelhar. Eu sei que você que está acompanhando está gostando e conforme a gente havia falado antes, nós vamos falar um pouco agora sobre música. Padre Fernando, eu percebi assim desde o primeiro momento que uma das coisas que o senhor gosta muito, que lhe atrai muito, é música, né? Verdade, verdade. Quando a música entrou na sua vida? Mas creio que desde criança sempre eu tive o sonho, mas eu creio que não apareceram as oportunidades.
E a primeira oportunidade foi na banda marcial da escola. Rapaz, e aí naquele momento aí era aquela vontade de tocar, e aí comecei lá na batucada, taca, taca, né? Então foi ali que começou assim esse início. Mas depois na igreja que começou uma caminhada, que eu comecei a aprender violão, aprendi um pouco, dá para arranhar, e aí foi que comecei a se aprofundar um pouco e conhecer mais das teorias musicais. Hoje nós vivemos um momento em que há muitos padres cantores. Como é que o senhor vê essa dimensão do padre cantor? Então, pode gerar até uma polêmica. Então, quando se fala de padre cantor, então a gente sabe que a primeira vocação, né, é ser padre, é o sacerdócio, o serviço. Mas a música é um meio muito interessante e eficaz de evangelizar, um meio de você levar a mensagem ao coração das pessoas. Então, tem sido, digamos assim, uma arma forte para a gente poder evangelizar. Então, muitos padres têm se dedicado e têm levado essa palavra, essa experiência do amor do nosso Deus através das canções. Então, Deus que tem dado também o dom a esses homens. Então, tem sido, digamos assim, esse instrumento de evangelização para poder assim semear essa boa nova. Já existem projetos, inclusive, para que o senhor grave alguma coisa, né? Já pode ser falado um pouco sobre esses projetos, que ainda nós temos um projeto atualmente que vamos desenvolver juntos, né? Juntos, graças a Deus, que é um CD de canções litúrgicas, né? Que ainda estamos terminando de deixar o projeto bem organizadinho, ainda temos algumas coisas para conversar. Mas fora esse projeto litúrgico, existe um projeto no coração, um desejo de ter um CD do Padre Fernando? Ainda não. Não? Propriamente não. Tem um projeto, eu já posso até falar aqui um pouco, então surgiu uma ideia, já que nós vamos dar início à construção lá na Igreja de Nossa Senhora de Lourdes. Então nasceu a ideia e uma inspiração para que a gente pudesse unir os nossos ministérios da nossa área pastoral e assim produzisse um CD como uma iniciativa para ajudar nesse projeto da construção. E aí a gente vai se arriscar, aí então ter algumas canções. Então inicialmente é assim, essa parte mais, né, com esse intuito da construção, mas ainda não tem esse projeto mais. Padre, nós queríamos já ir finalizando esse nosso bloco, mas eu queria que o senhor pudesse deixar uma mensagem para todas aquelas pessoas que estão nos ouvindo, aquelas pessoas que estão nos assistindo. Qual seria que hoje o homem, o coração humano precisa mais ouvir, que o senhor poderia passar para nós? Então eu ouvi há uns anos atrás uma frase, né, que não era de um religioso, mas que me tocou profundamente, essa frase que diz assim: a vida é muito curta para ser pequena. E aí, uma frase tão simples, mas com uma profundidade. Padre, eu queria que a gente terminasse, Senhor, nos dando a bênção, e a gente termina cantando Chuva de Graça. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Que pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, desça sobre vós e vossas famílias a bênção do Deus Todo-Poderoso, o Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém. E agora a gente finaliza cantando Chuva de Graça. Há uma chuva de graça aqui, está chovendo sobre todos nós, e quem mais se entregar, mais se molhará. Há uma semente para germinar e muitos frutos a se produzir na terra do coração. Derrama a tua graça, chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça neste lugar. Derrama, chuva de graça, pedimos a ti. Chuva de graça, derrama em nós, chuva de graça neste lugar. Derrama.